Querida e querida de Deus, paz e bem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram, com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, as leituras, elas são belíssimas, né? Tanto o Evangelho como a primeira leitura, o Salmo maravilhoso. Então, te convido, você que está ouvindo essa reflexão do dia de hoje, a ler a leitura, ler o Salmo. Já no Evangelho, a gente tem alguns ensinamentos que Cristo nos aponta. O primeiro deles é a importância da intercessão. Percebam logo no início do Evangelho que Jesus estava ensinando, como ele sempre fazia. Jesus sempre estava no meio da multidão, Jesus sempre estava semeando a boa nova do reino. E dentro de uma casa, dentro de um local, algumas pessoas, sabendo que Cristo estava ali, foram levar até ele alguém querido por eles, mas que tinha uma enfermidade. E visto que era difícil chegar até Jesus por conta das pessoas que já ali estavam, eles não medem esforços para apresentar o seu querido a Deus, porque eles tinham a certeza e a confiança que Jesus Cristo faria o necessário para restaurar aquela vida, a vida do paralítico. E aí eles sobem no telhado, destelham ali aquele local, introduzem o paralítico onde Jesus estava. Veja como que é profundo a questão da intercessão e a questão de termos pessoas que nos amam e que amam a Deus. Olha que diferença faz isso.
A igreja nos ensina que a salvação é individual, mas nós podemos ser caminho de salvação para cada um, para cada uma, em especial para os nossos queridos, nas nossas ações, nas nossas orações, apresentando a Deus não só a nossa vida, mas a vida daqueles que nos são caros. E Jesus, ele automaticamente, percebe que no Evangelho não fala nada que aquelas pessoas propuseram algo ao Senhor. Jesus, somente por ver o esforço deles em apresentar aquele homem, em deixar aquele homem junto a Cristo, Jesus já entrega a ele a sua maior necessidade. E um ponto interessante é, você pensa assim, um paralítico, Jesus curava, Jesus cura, Jesus liberta. E o que é a primeira coisa que Jesus faz? Jesus perdoa os pecados daquela pessoa. Na lógica humana, em especial, o que era a primeira coisa que eles esperavam de Cristo? A cura da paralisia. Mas a gente tem que entender que Cristo, ele sabe todas as necessidades, mas ele sabe o ponto central do que nós precisamos para sermos plenos, para sermos felizes, para sermos inteiros. E naquele momento, Jesus precisava libertar aquele homem para restaurar plenamente a vida dele. E por isso Jesus perdoa os pecados. Porque no ato do perdão do Pai a nós não esqueçamos disso, nós recuperamos a dignidade de estarmos com Deus. E a partir disso, qualquer situação, qualquer necessidade, ela poderá ser restabelecida, porque nós já estamos caminhando com Deus. Mas Cristo não para ali. Cristo, ele, por saber o que cada um traz no coração, vejam que Jesus fala com os fariseus logo em seguida. Mas vocês estão murmurando no coração, ou seja, eles não falaram. Mas Jesus nos sonda. Jesus conhece o interior de cada um. Então, Jesus, ao perceber isso, ao perceber que as pessoas ficaram espantadas por ele conceder o perdão, Jesus volta à pergunta, como ele faz didaticamente, e pergunta, o que é mais fácil para vocês? A concessão do perdão ou a cura física deste homem? E para que vocês acreditem, para que não haja dúvida no seu coração, eu digo a esse homem, levanta-te, anda, e automaticamente a cura é realizada, a cura física, a cura que salta aos olhos. O que Cristo quer nos dizer? Primeiro, ele quer nos mostrar essa condição, a condição da vida em comunidade, a condição da intercessão, o poder que nós, rezando uns para os outros e pelos outros, a gente pode intervir no caminho e na condução até nosso Senhor, de alguma pessoa, de alguma comunidade. E por isso também a importância do convite da missa dominical, porque nós reunimos também para rezarmos uns pelos outros, uns com os outros, e obviamente nos encontrarmos com o Divino Mestre. Depois, Cristo nos mostra que Ele nos conhece plenamente e que por isso também Ele nos oferece aquilo que nós mais precisamos. Depois, Cristo
nos apresenta, sabendo na nossa condição, da nossa necessidade, de muitas vezes sentirmos, de muitas vezes experimentarmos. Cristo realiza algo que é visível para dizer, olha, não tenha dúvida. Claro, Jesus também em outro momento falou, olha, felizes aqueles que creem sem ter visto, felizes aqueles que creram sem ter ouvido, sem ter tocado. Nós somos felizes, mesmo sem sentir, mas por acreditar. Mas Jesus também, ele conhece a realidade do coração humano. Então ele nos dá essa condição de apresentar milagres, apresentar prodígios, para que a nossa fé, que é pequena, ela possa ter essa experiência física que é propriamente do homem. Mas que o principal é que nós confiemos no Senhor e que nós acreditemos que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder. Então, com isso a gente termina e rezemos mesmo a Deus para nos dar sempre essa clareza de que Ele continua cuidando de nós, continua nos sondando, mas que nós também tenhamos no nosso coração que Deus, Ele quer respeitar a nossa individualidade e por isso nós precisamos ser apresentados a Ele e, em especial, nos apresentarmos e nos colocarmos à disposição dEle. Que a gente tenha um ótimo e abençoado início de semana, fiquemos todos em paz e peçamos a todo momento, vem Jesus, vem Senhor, fica conosco. Amém.